padrões de herança. Antes de nós continuarmos com o nosso conteúdo, eu quero voltar lá na genética mendeliana, bem lá no início, porque eu disse para vocês que nós temos 3 tipos de padrões de herança. A herança autossômica, a herança ligada ao sexo e a herança citoplasmática. Vamos voltar um pouquinho, porque eu quero, diante dessa projeção que vocês estão vendo aqui, que vocês visualizem 2 desses 3 tipos de padrões que eu disse para vocês que existem. O que nós temos aqui? Nós temos aqui um cariótipo da espécie humana. O que é um cariótipo? É o conjunto completo de cromossomo, né, de uma dada espécie. Nesse caso aqui, nós temos o cariótipo da espécie humana. Indivíduos normais, eles têm 46 cromossomos no seu total. Que a representação está aqui, ó, 2N igual a 46. 2N significa o quê? Que esses cromossomos, eles estão aos pares, como nós estamos vendo aqui. Num total de quanto? 46 cromossomos. Então, nós temos aqui, ó, 23 pares. De acordo com o conjunto cromossômico de uma espécie, nós podemos diferenciar esse conjunto completo em 2 grupos distintos. Quais são esses grupos? Nós temos aqui, bem aqui, os cromossomos que identificam o sexo da espécie. Nesse caso aqui, representado por XX, automaticamente isso aqui me diz que esse cariótipo aqui é o cariótipo de uma mulher. Por quê? Na espécie humana, os cromossomos sexuais são identificados da seguinte maneira: na mulher, XX, no homem, XY. Então, aqui nós temos esse par que identifica o sexo. Esse aqui é o par dos cromossomos sexuais. E o restante? Todo o restante são os cromossomos autossômicos. Então, aqui nós temos 2 dos 3 padrões de herança. A herança autossômica, na qual os genes estão localizados nesses cromossomos autossômicos, e a herança ligada ao sexo, que está relacionado a esse par aqui, que identifica o sexo do organismo. Por que eu estou falando isso? Porque depois de nós termos visto todos os trabalhos de Mendel, em que ele usou o vegetal para realizar todos os seus trabalhos, agora eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre esses padrões de herança relacionados aos humanos. Bom, diante disso, agora nós temos condições de darmos continuidade ao nosso assunto de hoje. E por que nos humanos? Nós vamos observar que hoje a genética já avançou muito nas doenças hereditárias nos humanos. Então, hoje nós já temos vários exemplos dos diferentes padrões de herança na espécie humana devido a esse avanço nos seus estudos. Em humanos, cruzamentos controlados não podem ser feitos. Então, aquela história que Mendel fez, eu vou cruzar uma planta de ervilha verde com uma planta de ervilha amarela.
Mendel ele podia manipular os cruzamentos de acordo com aquilo que viesse na sua cabeça. O que nós fazemos com os humanos? Nós podemos simplesmente manipulá-los dessa maneira a fim de obter resultados nos nossos experimentos? Não. Se nós não podemos, de que maneira que os estudos eles avançaram na espécie humana? Em humanos nós fazemos o que nós chamamos de pesquisa de registro, por meio de uma análise de heredogramas. Quando que isso é feito? Isso é feito quando um membro da família ele aparece com uma doença genética e antes essa doença não tinha sido vista. Esse indivíduo que primeiro chama atenção para essa característica genética, ele é chamado de propósito. Nesse sentido, os heredogramas eles são desenhados por motivos médicos. Antes não se tinha uma doença na família e de repente alguém aparece com essa doença. Então, nesse caso, são montados os heredogramas para que seja feita a análise desses indivíduos. Para isso, nós temos uma representação gráfica da história da família. E aqui eu trago para vocês os principais símbolos usados no heredograma. O que nós temos aqui? Nós temos aqui a representação de um indivíduo do sexo masculino, aqui de um indivíduo do sexo feminino. Nesse caso aqui é um sexo indefinido. Nós temos aqui, quando nós temos a representação de um símbolo com um número dentro desse símbolo, quantos indivíduos nós temos referente àquele sexo. E toda vez que nós tivermos uma simbologia achurada em negrito dessa maneira, nós estamos nos referindo a um indivíduo afetado para a característica em questão. E ainda nós podemos ter um indivíduo heterozigoto para um caráter autossômico, que é representado dessa maneira. Esse indivíduo afetado, seja ele homem ou mulher, ele vai ser o nosso propósito, é quem nos chama a atenção para uma determinada doença genética. Nós ainda podemos ter a simbologia de um indivíduo que foi morto, um aborto ou natimorto, né, sem que haja a identificação do sexo. E aqui nós começamos a trabalhar o nosso heredograma. Por exemplo, aqui nós temos a representação de um casamento. Aqui nós já temos um casamento consanguíneo. Aqui nós temos os gêmeos monozigóticos, ou seja, os gêmeos idênticos. E aqui nós temos, apesar de serem duas meninas, mas essa representação é a de gêmeos dizigóticos, ou seja, gêmeos diferentes. Aqui, quando nós temos essa simbologia, nós temos gêmeos com zigosidade desconhecidas e aqui nós temos um pequeno heredograma da forma que ele é visualizado. Nós temos aqui essa numeração que vai representar as gerações, primeira geração, segunda geração, e dentro de cada geração nós ainda temos a identificação dos indivíduos daquela geração, que nós fazemos essa identificação dessa maneira aqui. E aqui nesse cruzamento, nós ainda temos um propósito, ou seja, um indivíduo que chama a atenção para uma característica em questão. Ou seja, um indivíduo que apresentou uma doença genética e que nos chama a atenção. E temos ainda aqui a representação de um casamento de progênios. Dessa forma, nós temos a herança autossômica. Nós vimos que todos os trabalhos que Mendel fez, ele trabalhou com herança autossômica.
E aí nós ainda temos, dentro da herança autossômica, o que nós chamamos de herança autossômica recessiva e herança autossômica dominante. Quando nós falamos de herança autossômica recessiva, ela tem algumas características. A primeira é que o gene está localizado em um cromossomo autossômico. E se está localizado em um cromossomo autossômico, ambos os sexos têm a mesma chance de apresentar a doença. E se é uma doença autossômica recessiva, nós vamos ver que para ela se manifestar, ela precisa estar em homozigose recessiva. Nós vamos ver que uma doença autossômica recessiva, ela pode aparecer na primeira geração e ficar várias gerações sem aparecer e retornar lá na quarta, terceira geração. Aqui nós temos um heredograma clássico de uma herança autossômica recessiva. Por exemplo, nós temos uma doença que é chamada de fenilcetonúria, que é a PKU, que ela é uma doença de caráter autossômico recessivo. Diante desse heredograma aqui, de que maneira que nós podemos identificar os indivíduos desse heredograma? A primeira coisa que nós temos que fazer é identificar o indivíduo afetado. E nesse caso, a herança ela é autossômica recessiva. Quem são os indivíduos afetados? Nós temos esse indivíduo, esse pai dessa primeira geração. Na segunda geração, nós não temos ninguém. Na terceira geração, nós temos 3 meninas afetadas e 2 meninos. Vamos identificá-los? Eu disse que uma característica que a herança autossômica recessiva tem é que para ela se manifestar, o gene ele tem que estar em homozigose recessiva. Então, automaticamente, todos esses indivíduos aqui, eles têm que estar em homozigose recessiva. Vou usar a primeira letra do alfabeto para que nós possamos identificar os indivíduos desse heredograma. Então, vamos lá. Esse indivíduo aqui é azinho, azinho. E aí, nós vamos observar que todos os indivíduos afetados vão ter o mesmo gene que ele. Nesse sentido, esse pai, essa irmã, esses 2 irmãos e essa irmã, todos eles apresentam o gene recessivo. Certo? Ok. Uma vez identificado os indivíduos afetados, agora nós temos a possibilidade de identificar os demais indivíduos desse cruzamento. Então, vamos lá. Os demais indivíduos não são afetados. Para eles não serem afetados, automaticamente eles têm que ter um alelo dominante, tendo em vista que eles não apresentam a doença. Então, vamos lá. Todos esses indivíduos aqui, eu já sei que eles têm um alelo dominante, que é o azão. Então, vamos lá. Então, essa menina tem um azão, esse pai tem um azão, essa mãe tem um azão. Tá? Da mesma forma, os demais. Essa mãe tem um azão, esse pai tem um azão e essa mãe um azão. Bom, Alcione, você disse que automaticamente, por não serem afetados, eles têm um alelo dominante. Exatamente. De que maneira que você identificou esse segundo alelo desse pai e esse segundo alelo dessa mãe? De que maneira que nós identificamos? Olha só,
eles não têm filhos homozigotos recessivos? Se eles têm filhos homozigotos recessivos, um alelo tem que ter vindo do pai e o outro da mãe. Então, necessariamente eu sei que o segundo alelo desse pai tem que ser o recessivo, assim como o segundo alelo da mãe também tem. E nesse caso aqui, dessa mãe aqui, né, nós vamos observar que se esse filho é dessa maneira, esse azão veio do pai. Por que do pai? Porque ele só tem condições de enviar alelos azinho, azinho. Então, esse veio daqui. E esse veio daqui. Um já era porque ele não tem a doença. E o segundo foi identificado a partir desse filho aqui. E esse daqui? Aqui você pode escolher. Se você disser que essa mãe é heterozigoto, você vai dizer que o pai é homozigoto. Ou vice-versa. Aí fica a seu critério. Dessa maneira, nós identificamos o heredograma de uma herança autossômica recessiva. Algumas doenças, além da fenilcetonúria, o albinismo. O albinismo é uma doença de caráter recessivo. O outro tipo de herança autossômica que nós temos, a herança autossômica dominante. Aqui nós temos um heredograma clássico de uma herança autossômica dominante. E nesse caso, o que nós vamos observar? A herança autossômica dominante, assim como a herança autossômica recessiva, ela vai apresentar algumas características. Quais são essas características? O gene está localizado no cromossomo autossômico, né? Isso é praticamente redundante. Ambos os sexos têm a mesma chance de ter a doença. Nesse caso, o fenótipo ele é expresso da mesma maneira no homozigoto dominante e no heterozigoto. E se é uma herança autossômica dominante, o fenótipo vai aparecer em todas as gerações, caso um dos pais tenha a doença. A pessoa afetada tem que ter pais afetados. Pais normais não têm filhos afetados, ok? Então, agora vamos para o heredograma e uma doença que já foi identificada, que é uma herança autossômica dominante, é o que nós conhecemos como polidactilia. Como que nós identificamos cada um dos indivíduos desse heredograma? Vamos lá. De novo, usando a primeira letra do alfabeto, a primeira coisa que eu vou identificar são os indivíduos afetados. Lembrando que agora a herança é autossômica dominante. Então, necessariamente, basta que eles tenham um único alelo para que a doença se manifeste. Então, vamos lá, vamos identificar os indivíduos afetados. Eu sei que essa menina tem que ter um alelo, e basta ela ter um alelo para ela poder ser afetada, e todos os demais. Só que vamos olhar aqui os demais indivíduos. Se a doença é de caráter autossômico dominante, necessariamente os indivíduos não afetados, eles têm necessariamente que serem recessivos. Então, nesse caso, esse menino vai ser azinho, azinho, e todos que forem iguais a ele, ou seja, não afetados, vão apresentar o mesmo gene. Então, vamos lá. Todos esses indivíduos são dessa maneira. Só que veja bem, para todos os indivíduos afetados, eu identifiquei um único alelo. Eu tenho condições de identificar o segundo alelo do gene? Tenho. Pais afetados com um filho normal,
Olha só, para ele ser azinho, um azinho veio da mãe e o outro tem que ter vindo do pai. Então, necessariamente, esses pais são heterozigotos. Porque senão eles não teriam esse filho dessa maneira. Olha só esse indivíduo aqui, esse menino. Esse azão é igual o que veio da mãe. Mas o pai manda o que de informação genética para esse menino? Ele manda azinho, porque ele só tem esse tipo de alelo. Então, necessariamente, esse menino aqui, ele é heterozigoto. E essa mãe aqui? Olha só, essa mãe, ela é doente, mas ela teve uma filha normal. Para a mãe ser doente e ter tido uma filha normal, é porque necessariamente ela tem que ter um alelo azinho. Então, ela é heterozigoto. E esse pai aqui? Olha só, é a mesma situação. Ele é afetado, mas ele teve filhos normais. Então, nesse caso, para esse filho ter recebido um azinho da mãe, o outro tem que ter vindo do pai. Então, necessariamente, ele tem que ser heterozigoto. Uma outra doença que nós temos é o que nós chamamos de acondroplasia. Vocês estão vendo nessa foto 7 indivíduos, irmãos, com um tipo de nanismo. A acondroplasia é justamente isso, um tipo de nanismo acentuado, sem retardo mental, o que já é, né, uma grande vantagem. Mas os indivíduos, fenotipicamente, eles apresentam a cabeça grande, a testa saliente. E em homozigose já foi observado que essa doença ela é letal. E pode ocorrer em casos esporádicos. Bom, então nós vimos a herança autossômica dominante e a herança autossômica recessiva.